Malícia desse pastor, ó. É Rodrigo Mocelin, né? Olha só. Outra mentira católica é: nós somos os primeiros. Logo, nós conservamos a Bíblia. Logo, nossa interpretação está correta. Se este argumento for correto, de que quem veio primeiro está sempre falando a verdade, isso anula a própria existência da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Por quê? Porque, de fato, quem veio primeiro foram os judeus. De fato, quem preservou a Bíblia primeiramente foram os judeus. Eles preservaram a Bíblia antes. Se quem veio primeiro está certo, se quem preservou a Bíblia primeiramente está certo, logo os judeus estão certos. E, segundo eles, a interpretação deles da Bíblia, do Antigo Testamento, é: o Messias ainda não veio. Ou seja, para eles, Jesus, como Deus, como Messias, é uma fraude. O que anula, em essência, o catolicismo e também o cristianismo. Que eu estou separando aqui porque, para mim, uma coisa é o cristianismo verdadeiro, outra coisa é a Igreja Católica. Então, a verdade é a seguinte: Como assim? que você tenha... Velho Testamento, sim, foi os judeus. Mas que isso veio para os seus, é João 1,17, mas os seus renegaram. E foi tirado esse reino dado a outro povo. Mateus 21:43 e Romanos 11:17 fala. Então, nós está falando do Novo Testamento, da nova aliança. Cristo, ele veio fundar uma igreja. Mateus 16, 18. E fundamento dos apóstolos. Mas foi os judeus que escreveram primeiro o Velho Testamento. E o Novo? O judeu está esperando até hoje Cristo. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança. Não essa doutrina judaica, não essa doutrina farisaica. Então a Igreja Católica nunca existiu. Meu irmão, Cristo, ele veio fundar uma igreja. Restaurar o reino de Deus aqui na terra, que é a igreja, que é a sua esposa. Deixou pessoas confiáveis, seus apóstolos, que ele capacitou, que ele ensinou. Então, Novo Testamento vem do magistério, da Igreja Católica. Surge a igreja, Atos dos Apóstolos 2. Olha só. Os apóstolos saem pregar a mensagem de acordo com o que Cristo ensinou, de acordo com o que está na Bíblia, por inspiração do Espírito Santo. E aí vai sendo edificada a igreja que ele fundou, gerou lá na cruz. Não o Velho Testamento mais, o Novo Testamento. O vinho novo. Não o vinho velho. Percebe essa profecia? João 2 ali, a boda de Caná. Por quê? Vocês são protestantes, cara. Vocês acreditam? A Bíblia vem da onde? O Novo Testamento. O Novo Testamento. A Igreja Católica. Organizado pelo membro da igreja, São Jerônimo. A mando do Papa Damas. E por aí vai, pastor. Tenha preservado as obras de Michelangelo, isso não faz de você um artista. O fato de você ter guardado, por exemplo, a prancha do melhor atleta, como é o nome dele mesmo? Me ajuda aí, o surfista, Coloca a coisa baseada na Bíblia, meu irmão. A sua reforma protestante não é somente Bíblia. Então, mostra argumento de acordo com uma escritura. Não queira colocar bens materiais de uma celebridade com a escritura. A escritura foi escrita, não foi por inspiração de homens, mas do Espírito Santo. E a revelação da igreja também não foi por inspiração de homens. Foi revelação do alto. Kelly Slater não faz de você um surfista. O fato de que quem veio antes significa então que só porque veio antes ele então está falando a verdade, isso é um argumento que não é racional um negócio desse. Então não adianta preservar a Bíblia se você a interpreta de maneira
completamente incorreta. Uma outra mentira católica é: protestantes pregam a livre interpretação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, você lê o texto e faz o que você quiser e aquilo que você entender é o que está certo. Na realidade, a gente acredita que quem faz isso é a Igreja Católica. Num concílio eles dizem uma coisa, no outro eles negam o que eles falaram. Então, a gente não acredita nisso. Você não vai encontrar isso em nenhum escrito de nenhum reformador sério, de forma alguma. Então, não cremos na livre interpretação. Nós cremos que, na realidade, esse foi um dos grandes pilares da reforma protestante. Olha como esse pastor, ele é cara de pau mentiroso. Mas nós não temos interpretação pessoal. A Universal prega o evangelho, certo? A Assembleia prega outro evangelho. A Adventista prega outro evangelho. A Universal não concorda com a pregação da Mundial. A Mundial não concorda com a pregação da plenitude de Deus. Os protestantes pentecostais não concordam com a pregação do Adventista. Isso é o quê? Isso não é divisão? Isso não é uso pessoal? Segundo Pedro 1,20 fala, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal. É do magistério que interpreta. Que interessante. Você não concorda com outro pastor. Eu já vi você falando mal de outros pastores, refutando como o Adventista sétimo dia. Por quê? O protestantismo, ele se contradiz com a tal da igrejinha do fundo de quintal. Ali, uma igrejinha fundo de quintal ali, prega um evangelho. Ali, outra igrejinha, prega outro evangelho. Ali, outra igrejinha, prega outro evangelho. E por aí vai. Isso é o quê, pastor? Nós seguimos uma tradição. Nós seguimos a liturgia. O que está celebrado na liturgia aqui, o evangelho do dia, está lá no Japão, está lá na Argentina, está lá na África. Não tem divisão, não tem outro evangelho. É um evangelho só. Interessante. A diferença da nossa igreja para a sua igreja de homens. A nossa igreja seguimos a Bíblia, visão do magistério, com a tradição e a escritura. Você só segue só a escritura. Sem a visão do magistério, sem a tradição, o uso pessoal do fundador dela. Por isso que tem essas campanhas, esses votos, esse propósito, fogueira santa, travesseiro ungido, sabonete mágico e por aí vai. Isso é o quê? Você tem que pregar o quê? Denunciar suas denominações. Você quer perseguir o catolicismo, você vai se quebrar a cara, porque Paulo quis perseguir o catolicismo, quebrou a cara, caiu do cavalo e se converteu para essa igreja. Por quê? O Espírito Santo assiste essa igreja. Já as suas eu não sei. 2 Coríntios 11:4 vai falar de vocês aqui, ó. Olha só. 2 Coríntios, olha só. Isso aqui é o quê? Olha. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros, Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito. Diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai, ó, Paulo já profetizou sobre vocês. A Bíblia fala de vocês. Olha só. Então, eu sou apóstolo. Quem ungiu vocês de apóstolo? E por aí vai, cara. É porque eu não sou católico, igreja católica. Meu irmão, mostra os documentos. Fonte, pastor. Não tem. Uma volta a uma exegese, a uma hermenêutica correta. Porque ao voltar a uma hermenêutica correta, a uma exegese correta, os reformadores diziam, olha, o sentido do texto é aquele que o autor quis comunicar. Então, veja, como que os reformadores pregaram, olha, você entende o que você quiser? De forma alguma. De forma alguma. Tanto é que a própria igreja protestante excomungou vários hereges. Se cada um poderia interpretar do jeito que quisesse, eles não poderiam fazer isso? Excomungar pessoas? Eles apenas diriam, não, você tem uma interpretação e ótimo, não tem problema nenhum, isso aí que você falou, o outro aqui está tudo certo. Então não existe paralelo nenhum nisso na história reformada. Então é um negócio que não tem pé nem cabeça. Agora, a questão é a seguinte, né? A Igreja Católica, ela prega que ela é a detentora da interpretação, que ela é a dona da Bíblia, que ela é dona também, inclusive, aí, por consequência, da alma de cada um. Se a Bíblia diz que a grama é verde, mas a Igreja Católica diz que é rosa, acabou o debate. Tem um padre famoso aí, quer dizer, nem sei se o padre é tão famoso, mas o vídeo dele é muito famoso. Ele diz assim, se você diz, você católico, onde está isso na Bíblia? Convença-me. Pronto, você já se tornou um protestante. Tá vendo? Na Igreja Católica, você não tem que te convencer de nada.
Não precisa, você cale a sua boca e ouça o que a gente está falando, é basicamente isso. Na Dieta de Worms, Lutero foi chamado a negar o que ele acreditava. E ele disse o seguinte: prove-me na Bíblia pela razão clara, e aí ótimo, sem problema algum. Se você me provar na Bíblia o que você está falando, e o que já desfaz a ideia da livre interpretação, né? Lutero está dizendo, não, vai que eu estou errado, eu estou interpretando incorretamente, mas me prove no texto bíblico. Se você me provar, com base na Bíblia e razão clara, eu nego o que eu estou dizendo. E aqui está o que de fato mais me faz protestante. A gente podia falar, por exemplo, das imagens, que eles dizem, não tem idolatria, não. É óbvio que tem no meu vídeo. Misericórdia, cara. Esse pastor, misericórdia, cara. Simplesmente, vamos sair da igreja católica, vamos seguir para a igreja desse pastor aí, porque ele é o conhecedor da verdade. Não o magistério, não a tradição, não um pastoreio universal, mas ele está com a verdade. Que interessante, né, irmão? Olha a visão desses reformadores, né? Não papa, não igreja, agora colocou nas imagens católicas, porque ele não tem argumento para provar. Documentação, nós temos documentação para provar como seguiu de acordo com a história. Por quê? Por que eu não sou protestante? Por que eu não escuto, não abraço essa fé vinda de homens? Que Martinho Lutero, ele se revoltou contra a esposa do Senhor e contra o esposo e o fundamento dos apóstolos, contra o Espírito Santo. Olha só, para ter seu uso pessoal, sua própria interpretação pessoal. Martinho Lutero, ele está fazendo igual o Satanás aqui, ó, Mateus 4, ó. Aqui, ó, 4, ó. 6, ó. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com suas mãos. Com cuidado, para não machucar teus pés alguma pedra, ó. Ó, diabo citando Salmo 91. Que se refuta ele com um estudo apologético. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Como vamos combater esses falsos profetas? Como vamos combater esses falsos pastores? Com a palavra. A palavra dá esse respaldo. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Uma igreja que daria a chave de ligar e desligar. As após 2, essa igreja se torna pública. Primeiro a pregar, Pedro. Certo, pastor? E a verdade será conhecida, Efésios, para finalizar essa aula sua de mentira, Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações e apostolado celeste podem conhecer pela igreja, a fim de universidade da sabedoria divina, ó, pela igreja. Efésios 5:27, ó. Ó, com que Martinho Lutero se revoltou. Efésios 5:25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas semelhante, mais santa e irrepreensível. Olha só. A igreja que Cristo fundou. Lá na cruz, gerada na cruz, e tornou público em Atos Apóstolos 2. Então, meu irmão, isso é historinha. Blá, 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 blá. Conto de comadre, né, como vai dizer o texto. São mestres que se apostataram da fé para fundar outras igrejas. Outra fé ao contrário. Pregar outro Jesus diferente. E as pessoas vão dar crédito por essas pregações, por essas malícias. Que interessante. Tira o dízimo dessas igrejas, acaba esse protestantismo. Conhecedor da verdade, esse pastor. Nossa, nunca vi um pastor tão mentiroso na minha história. Tem vários, mas igual esse, não mostra versículo bíblico, não mostra documento patrístico,
e etc. Só você estudar desde o primeiro século até o século VIII, você vai ver. Os padres apostólicos, Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, você vai ver como foi mantida a integridade. Ali em 1700, Martim se revolta porque se apostatou da fé. Que não suportou o caminho da salvação, que vai dizer aqui em Timóteo. Ó. Timóteo, aqui ó. 2, 4, ó. 2 Timóteo 4, ó. Olha só. O que o Martinho Lutero não suportaram, e esses mestres também não suportaram. Aqui, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão, ó, a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidade, juntarão mestres para si, ó. Esses pastores aí que você vê falando mal da igreja, como por exemplo, Silas Malafaia, como por exemplo, Rodrigo Massoli, como por exemplo, Rodrigo Silva, como por exemplo, Augusto Nicodemo, por exemplo, Silas Malafaia, esses pastores tudo aí. Olha só. Não suporta a sã doutrina. A sã doutrina que vem do fundamento do magistério ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que está no baluarte da verdade, é a doutrina santa, reta. Esses mestres não suportarão. Por isso que eles se afastaram para fundar outras doutrinas, outras visões, outro pensamento, de acordo com o seu fundador, Martinho Lutero, que não suportou a sã doutrina da salvação, que é a doutrina da igreja. De vez de edificar a igreja, preferiu fugir e escutar os príncipes daquela época, os hereges daquela época. Que interessante. E até hoje segue essa visão. Olha a diferença da doutrina santa, reta da igreja e a doutrina de homens. Tem diferença. O povo vai preferir o quê? Não a doutrina da igreja, mas a doutrina de homens, que é mais fácil. Interessante. Salve Maria, sou missionário Silvio Alberto.